te adorar. Foi que eu nasci.
Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos mostra a verdade. Senhor, o mundo não anda na verdade, mas nós vemos tudo, porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor mostra toda a verdade, o Senhor mostra o caminho que nós devemos seguir. Muito obrigada, porque assim nós não tropeçaremos. Nós não tropeçaremos porque nós temos a tua luz, que é a lâmpada para os nossos pés, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu quero também te pedir que o Senhor esteja abençoando também a área financeira dos meus irmãos. Senhor, nós estamos numa época difícil de política, de economia, muito nebulosa, muito complexa, mas o Senhor está no trono, o Senhor está acima de tudo isso, e é o Senhor que é o nosso Senhor, o nosso general, o Senhor é o nosso presidente. Ó Senhor, o Senhor está acima de tudo, por isso nós confiamos em Ti tudo. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, dá provisão, que eles possam ter para emprestar, para dar, para ajudar, e neste tempo de crise, que possam as pessoas olhar, nossa, mas você está abundando em tudo, você está próspera. Senhor, eu te peço que o Senhor faça o teu povo próspero aqui, Pai, cada dia mais, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém. Bom dia, igreja. Muito obrigado. O Espírito Santo, ele fala conosco de maneiras maravilhosas, de maneiras que são indescritíveis. E ele faz isso para mostrar mesmo que ele é Deus e que ele está próximo de nós. A gente falou aqui do Paulinho, uma homenagem a ele, que ele nos deixou. Eu me lembro muito que o Paulinho, eu tinha muito contato com ele. Ele era uma unanimidade em todos que o conheciam. Todos viam a graça, todos viam a humildade e o zelo e o carinho com que ele fazia tudo. Eu fiquei muito triste por causa da saudade que eu vou estar sentindo. Mas consolado, e não diria feliz, mas consolado, sabendo que ele vai estar com o Pai. Com certeza ele já está com o Pai, é a certeza que todos nós temos aqui, em que ele está lá. E o Espírito, ele vem falando, e eu estava preparando uma palavra, e já estou há um tempo preparando essa palavra para falar aqui. E essa palavra, a mensagem que eu vou trazer, ela começa com esse versículo. E esse é o mesmo versículo que foi feita a homenagem para ele, de formas assim, independentes. Ninguém sabia o que eu ia pregar, eu não sabia como é que era a homenagem que ia ser feita para ele. Não sei se vocês viram a homenagem no final que foi feita. Ela fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e vai seguindo. Então o Espírito Santo, ele é um só, ele testifica tudo que a gente está fazendo. Mas vamos lá para a mensagem que ele colocou no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. Esse versículo é um versículo de Paulo. Paulo, na sua última prisão, no final da sua vida, quando ele está em Roma, depois dele ter passado tudo que ele tinha passado, todos os apuros e tudo o que ele fez e tudo que Deus fez ele passar, ele está lá e ele está falando com o filho de fé dele, que é Timóteo, na última carta que ele manda para Timóteo. E ele está lá já sozinho. Essa carta
Paulo, logo depois dessa carta, ele foi morto, martirizado e morto por Nero, por volta de 47 depois de Cristo, principalmente numa grande perseguição que havia aos cristãos naquela época, uma perseguição que se acentuou em 42 depois de Cristo, quando se colocou fogo em quase 3/4 de Roma, e Nero, na loucura dele, falou que eram os cristãos, e não há nenhuma marca, nenhuma evidência histórica que realmente foram os cristãos, mas é que o bairro dos cristãos não pegou fogo, não aconteceu nada com os cristãos, então Nero jogou lá e começou uma perseguição muito grande. E aí, nessa perseguição, Paulo, que já tinha sido preso, Nero foi lá e prendeu novamente, e aí o martirizou e o assassinou, né? E o condenou à morte. Então, Paulo, já sabendo de tudo isso, ele para e faz uma revisão da vida. Ele para e começa a pensar no legado dele. Ele começa a pensar como foi a vida dele e as coisas que ele fez. E começa a escrever isso para o filho dele, para o filho no espírito dele, que é Timóteo, né? Paulo não foi casado e não teve filhos. Mas e isso foi uma das coisas, inclusive, que a gente comentou na célula na quinta-feira passada. Que legado que nós vamos estar deixando, né? Qual a marca que nós vamos estar deixando nesse mundo? E a marca não é dinheiro, a marca não é posses, porque o dinheiro e as posses vão rapidinho embora. A marca que a gente vai estar deixando é a nossa presença, é o que nós significamos na vida de cada um. E se Deus quiser, a marca que eu vou estar deixando e que vocês todos vão estar deixando é o amor de Jesus Cristo a todos dessa terra. Então, que mensagem, que marca que nós vamos estar deixando? E aí ele fala esse versículo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ele antes coloca, está próxima a minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e agora já vou para a coroa de louros, já fiz o que eu tinha que fazer. E tem 3 aspectos importantes nessa mensagem. Primeiro aspecto, combati o bom combate. A nossa vida é um combate. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos achar que não é, nem tem como achar que não é um combate. A vida de um cristão, e a vida de todos, mas a vida de um cristão não é uma vida de amenidades, não é uma vida de coisas simples. Nós estamos sempre expostos a riscos e a perigos, né? Jesus falou que no mundo teremos aflições, e a garantia que ele deu não é que nós não teremos aflições. Eu fiquei muito impressionado o dia que eu aprendi isso. Jesus, o que ele fala é que nós vamos aprender a passar pelas aflições, não ter aflições. Ele vai estar junto conosco, nos ajudando a crescer, nos ajudando a desenvolver, e saber que com ele nós podemos passar por todas as tribulações, por todas as circunstâncias, mas elas vão vir. E aí a gente vai estar sendo treinado para passarmos cada vez com mais paz, cada vez com mais tranquilidade. Não quer dizer que não vai ser apurado, não quer dizer que não vamos passar por desertos, não quer dizer que não vai ser complicado, mas nós vamos passar por todas elas e vamos poder olhar para trás e falar, venci elas com o Senhor Jesus. Então, combati o bom combate, eu combati. E o combate, nós temos que combater mesmo, para fazer frente a esses riscos e esses perigos. Não podemos nos prender em medos, não podemos nos prender nisso. Nós temos em cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos Jesus, que ao nosso lado é muito maior do que tudo. Então, nós temos junto com Ele que combater essas situações.
Mas é importante a gente ter consciência que eu tenho que combater o bom combate. Se o combate não for um combate em que Deus está dizendo para você combater, se não for um combate em que vai te trazer benefícios, que vai te trazer, não é vantagens, mas que vai te trazer sucesso no mundo espiritual, no reino dele, nas coisas dele, nós não devemos seguir a priori esses combates, a menos que Deus fale para fazer. Nós temos que escolher os nossos combates e combater o bom combate. Né? Depois ele tem um segundo ponto, que é o terminei a corrida. Paulo era um cara muito focado, é uma pessoa que todos nós temos que ter em mente os nossos objetivos. O mundo está aí para nos tirar do foco. O mundo está aí para nos encher de coisas e atrapalhar o que são as coisas importantes que nós temos que fazer. Nos enchem de coisas urgentes. A gente já sabe a loucura que é, desde que a gente acorda de manhã até a hora que a gente vai dormir, milhões de coisas e cada vez mais, mas nós temos que ter um foco. É uma corrida não em uma direção. Se nós fôssemos sair correndo para qualquer lado, não funcionaria. Você nunca chegaria. Você tem que saber aonde você quer chegar. E aí você precisa ter foco, você precisa ter direção. E Paulo tinha essa direção, tinha claro para ele. Ele tinha buscado em Deus, Deus tinha colocado para ele qual que era o foco, qual que era a corrida, como todos nós temos que fazer. Nós temos que estar sempre buscando em Deus, sempre falando com Deus, buscar qual é o nosso foco, qual é a corrida, qual é o caminho que nós temos que seguir. E ele fala, terminei a corrida. Ele olhando para trás, ele fala, olha, eu fiz o que Deus queria de mim. E para ele era muito importante isso. Era muito importante isso, como tem que ser importante para cada um de nós. Tanto é que, quando ele estava em Efésios, descendo para Jerusalém, antes dele ser preso, ele fala para todos os discípulos, eu não vou colocar, mas Atos 20, 24, todavia eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, para ele, o que ele tem chamado a atenção, a corrida é sobre isso. É sobre falar sobre o ministério de Jesus. É sobre falar sobre a graça. É falar sobre o reino dele. É isso que é a corrida para ele. E aí, logo após, ele fala que feliz que ele terminou, que ele falou, que ele fez. E aí o terceiro ponto, que é guardei a fé. Guardei a fé é um ponto também muito importante. Nós devemos ter cuidado com ela, nós devemos preservá-la, nós devemos cuidar para que ela não seja perdida, para que não seja diminuída, para que não seja deturpada. Se ele fala guardei a fé, ele não teria falado isso se fosse alguma coisa automática. A fé é um dom de Deus. Deus nos dá essa fé, mas nós temos a responsabilidade de aquilo que nós recebemos, nós guardarmos diligentemente. Em algumas traduções fala, guardei diligentemente a fé. Nós temos que guardar com cuidado, porque ela pode sim ser perdida, senão ele nem mencionaria aqui. A fé pode ser diminuída, ela pode ser alterada, ela pode ser deturpada. Então, é muito importante nós nos pautarmos por isso. E, inclusive, tem três partes, tem 3 vezes que Paulo fala sobre esse combate da fé. E as 3 vezes para Timóteo, uma delas está aqui em Timóteo 1, de 18 a 19. Ele fala, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, novamente, mantendo a fé e a boa consciência de que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Então, aqui reforça isso. Alguns rejeitaram o que? O bom combate, a manter a fé, a consciência dela, e aí naufragaram.
Quer dizer, a imagem aqui, não chegaram lá onde tinham que chegar. Então Deus nos deu a todos nós fé. Sem fé não é possível ver a Deus. Vivemos por fé, a fé é muito importante. E nós temos que guardá-la. E é esse o ponto que ele está falando aqui. Porque podemos perdê-la. Como aqui diz, que muitos a perderam. E quando eu estou falando aqui de defender a nossa fé, é um ponto... Nós estamos falando de defender a fé, nós não estamos falando de defender a Jesus ou defender a Bíblia. Me entendam aqui o que eu estou falando. Jesus, Deus, continua sendo Deus, continua sendo Jesus, independente do que a gente fala, do que a gente faça. E isso é muito importante para cada um de nós. De novo, na célula foi muito legal essa célula. A gente já teve um mês passado, nesse mês também foi muito bom a gente ouvindo os milagres, a vida de cada um junto com Deus, as experiências que cada um de nós tem com Deus. Se nós temos, por isso é muito importante a gente buscar Ele e termos experiências. Porque se a gente tem experiências, sabe que Ele é vivo e Ele nos ama, Ele se importa conosco, está ao nosso lado. Então não tem como achar que Deus não existe, ou colocar em dúvida o amor dEle, ou colocar tudo que Ele faz com nós. Tenho certeza que se cada um de nós aqui parar e pensar, nessa semana, até no dia... Mas nessa semana, Deus já fez muitos milagres, Deus já fez muito, já esteve muito presente. E se a gente não viu isso, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, tá vendo isso, porque Ele está junto de nós. E por isso que eu falei na célula, foi tão bonito ver o que cada um estava acontecendo na vida de cada um. E aí são dois pontos importantes. Deus faz milagres, Deus é presente, e Deus faz isso para todos. E Deus está de forma especial na vida de todos. Então, quando eu tenho que guardar a fé, eu estou dizendo, eu não preciso guardar a Jesus, não preciso defender Jesus, não preciso defender Deus. Deus continua sendo Deus, Deus continua nos amando, Deus continua amando a todos. Ele derrama a chuva sobre todos. Tem uma passagem na Bíblia que fala, Ele é o sol para todos, Ele ama a todos. E querem que todos se tornem seus filhos e voltem a Ele. Então, mesmo amando ou não amando, Ele continua sendo Deus. A Bíblia, nós defendendo ou não defendendo, ela continua sendo a Bíblia, sendo a palavra de Deus, sendo algo que faz diferença e que transforma, se nós estivermos seguindo ela, se nós tivermos, é uma forma da gente conhecer melhor a Deus. O que é importante é a gente defender a nossa fé, a forma com que nós vemos a Deus, a forma com que nós nos relacionamos com Deus, a forma com que as pessoas veem a Deus. É por isso que aqui fala que nós precisamos guardar a fé. Aqui se fala da fé verdadeira, um pouco mais para frente. E o que é a fé verdadeira? É justamente as verdades que estão na Bíblia, as verdades que Deus nos passou, não essas alterações que muita gente faz, ou adequações para serem para responderem ao que você precisa. Há quem fale que você tem a doutrina e você tem que seguir a doutrina, e para você seguir a doutrina, seguir os mandamentos de Deus, você tem que mudar a sua vida, e às vezes é mais fácil você tentar mudar os mandamentos, mudar as doutrinas, do que querer mudar a sua vida. E aí aparecem essas doutrinas, aparecem esses entendimentos, que é o grande foco do que eu estou querendo falar aqui, que é guardar a fé verdadeira, e isso é uma responsabilidade minha e sua, uma responsabilidade de cada um. E isso nós temos que fazer não só sobre os ataques que nós temos aí no mundo, as pessoas que estão tentando deturpar isso, fazer isso como igreja, mas nós temos que fazer isso de uma forma individual, pensando em você mesmo, e pensando nisso mesmo dentro da igreja. A gente vê muito, hoje em dia, com o YouTube, com acesso a muitas fontes,
E hoje, já há um tempo atrás, já quando começava as redes sociais, todo mundo era especialista em tudo, né? Todo mundo pode escrever como especialista em tudo. E também tem muita gente falando sobre Deus e falando sobre doutrinas e muitas coisas que não estão certas. Muitas coisas que, infelizmente, estão erradas, estão levando para um lado errado. Então, nós temos que guardar a nossa fé. Nós temos essa responsabilidade. Hoje tem essas falsas doutrinas extremamente humanizantes, hipergraça. Vocês já ouviram falar da hipergraça? Um nome que se fala um pouco aí sobre alguns movimentos de algumas pessoas de alguns pastores, e tem até um pastor internacional que há pouco tempo assumiu essa linha, em que deturpam o que está na palavra. Nessa versão da hipergraça, a versão é que Jesus já veio, já nos perdoou pelos nossos pecados, nós já nos entregamos a nossa vida a Ele, já estamos juntos com Jesus, então pronto. Então, pode fazer tudo. Então, eu posso seguir as coisas, porque Ele já nos perdoou, ou Ele vai sempre nos perdoar, ou Ele vai sempre nos fazer. Isso não é a fé verdadeira. Se a gente for ler um pouquinho mais de Bíblia, se a gente for seguir um pouquinho mais, se a gente for falar com o Espírito Santo, se a gente tiver um relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai saber que não é isso. Jesus nos salvou, sim. Jesus, a nossa salvação é graça dele, ele nos deu, e é só por isso. Ele não cobra nada por isso, mas nós também temos que viver uma vida santificada. Nós também temos que seguir os mandamentos, nós também temos que seguir o caminho correto, o caminho dos valores que ele nos coloca. Então, nós não podemos nos deixar enveredar por esses outros caminhos. E como é que a gente faz isso? Nesse mundo que tem tantas informações, que a gente tem pessoas e pregadores, e pessoas que conhecem muito, e tem milhões de seguidores, você até olha assim, pela quantidade de seguidores, deve ser verdade, e muitas vezes não é. Então, é importante nós buscarmos isso. E por que a fé é tão difícil, né, essa questão de guardar a fé? A fé em si já é algo complicado, porque a fé, ela sempre batalha contra a nossa razão e contra os nossos sentimentos. A fé significa acreditar em algo que você não vê. Significa você acreditar e você seguir alguma coisa que você ainda não tem uma prova. Eu costumo pensar, e já falei isso algumas vezes para algumas pessoas, se Jesus aparecesse aqui do meu lado e falasse para fazer as coisas, eu ia fazer, e todo mundo ia fazer, todo mundo ia saber, Jesus, nós vamos fazer. O difícil não é esse. O difícil é você saber que Ele veio, que Ele já te falou, Ele deixou esses mandamentos. Você não está vendo Ele em carne e osso do seu lado, mas você está com Ele no seu coração, você sente isso. Então, a fé, ela é construída com uma série de outras características que não necessariamente ligadas aos sentidos e à razão. A fé é você. E a fé, eu até diria que muitos falam que a fé é um salto no escuro. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que há um Deus que fez tanto na minha vida, um Deus que faz milagres todo dia na minha vida, que eu posso contar aqui 10, 20 coisas do que Ele fez, que me sustenta, que me guarda, tal. Eu acredito nisso. Eu acredito nele. Eu sigo Ele. Então, não é um salto no escuro. Eu confio nele, e por isso que eu salto. E, mais uma vez, por isso é importante a gente ter as experiências com Deus. Não é um salto no escuro. A fé, para mim, é algo que é uma consequência desse amor e dessa convivência, dessa experiência com Ele. Então, nós temos a fé,
só que muitas vezes ela não é lógica. Muitas vezes Deus vai falar para você perdoar aquele que fez mal para você. Muitas vezes Deus vai falar que, olha, você está no prejuízo e você vai lá e vai ficar quieto e vai ouvir e vai assumir esse prejuízo. Muitas vezes você não vai estar certo. E Deus vai falar para você seguir. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa e Deus vai falar, não vá por aqui, vai por ali. Isso é fé, você ter esse relacionamento e você ter fé em Deus, você seguir, você crescer. E é algo muito louco. Louco eu falo porque a palavra fala isso, né? Quem não tem, em 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, tem coisas que são espirituais. Nós temos que pensar espirituais, não vão se resolver racionalmente. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu gostei muito, uma definição. A gente recebe muito essa oposição do mundo, né, dizendo, você acha que você é o dono da verdade? Quem disse que isso daí é verdade? Você é o dono da verdade? E eu gostei muito de um jeito que um pastor respondeu no meio de um debate, uma coisa assim. Eu não sou o dono da verdade. Eu sirvo a verdade. A verdade é dona de mim. Eu sei qual é a verdade, porque eu conheço a verdade e eu compartilho dela todo dia. Eu tenho esse relacionamento com Deus e por isso eu sei que ela é a verdade. Eu não preciso racionalmente provar isso. Eu sei que é isso, Deus me fala que eu tenho que seguir isso, que eu tenho que seguir esse caminho. Então, não é eu sou dono da verdade, a verdade que é dona de mim. Porque mesmo se eu não seguir a verdade, eu vou sofrer as consequências. Eu não estou aqui dizendo, ele falando, eu não estou aqui dizendo que eu sou dono da verdade, se eu quiser aqui, vocês fazem e pronto, eu estou certo. O que eu estou falando, se eu não fizer, eu também vou sofrer. A verdade é a verdade de Deus. A verdade é aquilo que nós vivemos. É aquilo que nós aprendemos através da palavra e nós temos reforçado no nosso relacionamento diário com Deus. Daí a importância dos devocionais, daí a importância de você estar estudando, de você estar seguindo, para você poder saber que quanto mais você se afasta dessa verdade, quanto mais você se afasta do que está escrito na Bíblia, dos mandamentos, do que ele ensina, pior é. Eu tenho essas experiências, imagino que vocês devem ter ouvido falar dessas experiências por outros. Se você não... Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, se nós não seguirmos o guia, o manual que ele já deu, as coisas que ele entende que são corretas, no fundo, a moralidade que ele nos ensina, se nós não seguirmos esses pontos morais, isso vai ter consequências. E a gente sabe disso, e a gente vive isso. Eu, pelo menos, vivo isso, eu sei disso. Então, eu sei da importância de seguir a verdade, porque ela tem consequências. Isso é uma ameaça. E essa alteração, esses ataques, essa tentativa do mundo e de todos de facilitar, como eu falei, né, facilitar a doutrina, facilitar a palavra para não ter que mudar minha vida, é alguma coisa nova? Não é nova. Isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Não é uma coisa agora da modernidade, do mundo contemporâneo. E aí nós vamos falar sobre uma carta muito especial, a carta de Judas. Eu não sei se vocês já lembram dessa carta de Judas, quem leu a Bíblia já conhece. É a última carta, é pequenininha, é um capítulo só. Em algumas Bíblias, dependendo das letras, cabe até numa página só. E é a penúltimo livro antes de Apocalipse. E a gente vai lendo tudo, né? Acaba deixando aquele pequenininho não ler. E eu tive que mergulhar nela bastante. Deus me deu essa direção, começou por aí.
E é uma carta maravilhosa que já fala. Ela foi escrita também mais ou menos por volta de 42 depois de Cristo, na mesma época de 2 Pedro. E ela foi escrita por Judas, mas Judas, não confundam, não é Judas Iscariotes, né? Tem 3 Judas na Bíblia que fala, um é Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e ele se matou, então ficou lá atrás. Aí depois tem Judas, meio irmão de Tiago, meio irmão de Jesus. E tem Judas Tadeu, filho de Alfeu. Então, tem Judas, filho de Alfeu, e Judas, meio irmão de Jesus. E essa é uma carta, a carta dele, digamos, 95% de todos os teólogos concordam que é de Judas, irmão de Jesus. Ele que escreveu essa carta. Alguns poucos, Calvino, achavam que eram outros, mas assim, 95% fala que a carta é essa. Mas por que isso é importante? Porque é uma carta em que o objetivo dessa carta, a missão dessa carta, é um chamado para a guerra. É um chamado da guerra para defendermos a fé verdadeira. É um ataque à hipocrisia, é uma chamada para a defesa da fé, pela necessidade de honestidade dentro da igreja. E ele faz isso mostrando argumentos, ele faz isso falando Judas, sem ele ter que dar uma carteirada dizendo que ele é irmão de Jesus. Ele podia dizer, olha, eu sou irmão de Jesus, então, tá aí, vocês têm que seguir. Ou eu sou irmão de Tiago, o apóstolo, que anda com Jesus toda hora, então vocês têm que seguir. Mas não, ele nem faz isso. Ele é um cara muito direto, ele vai e se foca e ele coloca sobre o problema que está acontecendo. Vamos passar aqui pelos 2 primeiros versículos, vocês já vão entender isso do ponto que eu estou querendo colocar. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Então, tudo isso que eu falei de mudar e de torcer a palavra, de torcer a doutrina, de querer adequar a doutrina aos seus prazeres, ao seu bem-querer, não é novo. Isso já acontecia lá, no começo, na igreja primitiva. Já acontecia isso lá também, porque era mais fácil isso acontecer lá, porque naquela época não tinha como nós, igrejas, né, montadas com um salão, um pregador que estudava, que conhecia. Eram pessoas que às vezes tinham conhecido a palavra na rua, através dos apóstolos, aí já começavam a fazer reuniões, era em casa como células que nós temos, e aí isso era como se fosse uma igreja, e muitas vezes as pessoas entravam lá e falavam o que queriam. E aí isso só que o que estava acontecendo era essa distorção, e isso estava incomodando tanto a Judas, que ele deixou de falar da salvação, ele deixou de falar da boa nova. A gente não sabe se ele acabou escrevendo a carta sobre isso, mas ele falou, olha, eu vim aqui, eu queria escrever sobre as boas novas de Jesus, sobre a salvação, mas não dá para escrever sobre isso. Ele fala, eu estou muito ansioso para falar sobre a salvação, mas eu preciso falar de uma coisa que é mais importante, que nós batalhemos pela nossa fé, para que nós não deixemos que estejam distorcendo as palavras de Jesus. Não deixemos que estejam alterando o que está sendo falado lá. E aí ele é muito forte, né? Ele é muito forte e ele cunha essa palavra libertinagem. E os libertinos naquela época eram justamente aqueles que vinham dessa linha, dizendo, não, espera aí,
O que ele quis dizer não é isso. Ele não está sendo... Você está interpretando mal. Ele está sendo muito Caxias. Ele está sendo muito duro. Não, não é isso. Você tem que dar um jeitinho. Não é isso que eles falaram, né? Então, e ele chama muito essa atenção. Para vocês entenderem, deixa eu dar um exemplo para vocês verem como que isso é. Na aula que nós estamos tendo no seminário, estamos tendo essa aula no seminário, na nova rodada do seminário, nós começamos com História da Igreja, estamos indo para a terceira aula, está sendo uma bênção, parênteses, né? Eu estou com um pastor, com um historiador, com um teólogo, o cara tem mais de 30 livros escritos no assunto, para você ver a qualidade das pessoas que nós estamos colocando lá à disposição e tudo mais. Ele está dando as aulas, tal, maravilhosas. Quem está assistindo sabe do que eu estou falando, aulas muito boas. E nessa última aula ele falou o seguinte: olha, a igreja tinha um problema muito sério naquela época. Ela teve um problema que tinham vários problemas, né, mas um dos problemas era ela estava passando por fases de perseguições, né? Então teve uma época, muito depois de Nero, em que o imperador romano decidiu dizendo o seguinte: vocês têm que me adorar. Quando eu tocar o sino lá, tocar aquela música, vocês têm que ir lá se ajoelhar e me adorar, tal. E aí os cristãos não queriam adorar ao imperador. E aí o que acontecia? Acontecia que eles eram mortos, eram presos, era essa coisa. E aí o Império Romano descobriu que cada vez que matava os cristãos, eles se tornavam mártires. E isso aumentava a fé das pessoas, porque eles morriam cantando, morriam louvando, morriam dizendo: ai, que feliz por eu estar morrendo por Cristo, eu vou já logo encontrar Cristo e dizer para Ele que eu morri por Ele, que eu não neguei a Ele e tudo mais. E aí o que os romanos começaram a fazer? Eles começaram a mutilar as pessoas, mas não matar. Então ia lá, o cara, você não prestava culto ao rei, você ia lá, arrancava um olho, arrancava um braço, desculpa estar falando assim, mas arrancava um braço, arrancava uma perna, arrancava alguma coisa tal, e mutilava. E era assim. Mas também tinha uma outra coisa, vocês já vão entender. Se você era chamado, tocava lá o sino tal, você tinha que fazer a adoração a César, você também podia ter um certificado dado por uma autoridade romana dizendo que você, sim, era um adorador de César e você cumpria todas as suas responsabilidades adorando. Então, vinha a polícia de César lá, tocou o sino lá e me disseram que você não está adorando. Não, eu tenho aqui o certificado. Então, você podia ter esse certificado. Isso chamava libelo, que era esse certificado. O que aconteceu? Depois que acabou, agora voltando, para vocês entenderem, depois que acabou uma dessas fases todas de perseguição, a igreja voltou a se reunir. Voltou a se reunir para ceiar, para estar junto. E olha o problema que tinha lá na igreja. Você via na igreja, né? Um sem olho, um sem braço, todo flagelado. Só que tinha uns que estavam direitinhos, que estavam tudo bem. Aí eles começou a ter esse problema, começaram a perguntar: como assim? Você não teve nada? Ah, não, eu comprei o libelo. Sabe aquela história de comprar a carta? Eu comprei lá, mas assim, só comprei um negocinho e tal. Deus entende. Deus entende, eu fiz aquilo para não fazer. Tal. Ou então, quando diziam que eu me prostrava a César, eu me prostrava porque assim, é só da boca para fora. No coração não vale, no coração eu estava orando para Jesus. E aí começou a ter um problema na igreja justamente sobre isso, sobre uns que negociaram justamente os valores e outros que não negociaram. E essa questão toda da libertinagem, não vale a pena, você tem que seguir os mandamentos até
até certo ponto. Se sua vida for colocada em risco, se você tiver que perder dinheiro, se você tiver que perder trabalho, se você tiver que perder aquela casa no litoral, se você tiver que perder isso, aí não sei, aí talvez não seja, não seja isso. Então, era isso que estava acontecendo, e era isso que eles estavam chamando a atenção. Você vê, isso não é novo, isso é antigo. E aí eles falam muito sobre isso. E aí na carta se fala muito sobre isso. Quem eram esses falsos mestres? Né? Eles eram infiltrados no corpo de Cristo, eles entravam, como a gente falou, secretamente, porque eles tinham alguns objetivos escusos, tal. Eles eram ímpios, realmente não tinham recebido a Jesus, então eles estavam mais tentando defender o deles, ou tentando direcionar o povo para alguma coisa, deturpando a graça de Deus em libertinagem, e negando Cristo como única fonte de salvação. Era uma outra coisa que eles faziam. Além de alterar as coisinhas, alterar as coisas, eles também negavam a Jesus. Como é que eles negavam a Jesus? Eles negavam a Jesus da forma com que nós fomos salvos, eu e você, pela graça de Jesus. Jesus veio e nos salvou. Mas eles entravam e colocavam dentro do pacote da salvação alguma coisa. Ó, vocês estão salvos, mas você tem que ser circuncidado, você precisa comprar esse negocinho aqui, você tem que seguir isso daqui, você tem que seguir aquilo lá. E aí isso, no fundo, é negar a fé verdadeira em Cristo. A fé verdadeira em Cristo é que Deus nos amou, e Ele enviou seu Filho para nos salvar. Depois, e ponto. E ponto. Como nós somos salvos, nascemos de novo, somos transformados, nós vamos ter a nossa vida, vamos ter obras na nossa vida que vão representar a nossa alteração, a nossa salvação de Deus. Mas não é por causa das obras que nós somos salvos. As obras são um sinal de que nós fomos transformados pelo amor de Cristo. Então, nada de ficar cobrando obra, cobrando isso, cobrando aquilo. Então, isso nega a Cristo. Então, nós não podemos cair no mesmo tipo de situação. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer o que Jesus nos ensina, conhecer Ele através da palavra, e não podemos deixar com que se desviem os principais, não os principais, tudo o que Ele falou aqui, e nem podemos negar a Cristo, dizendo que Ele fez coisas diferentes, que Ele exigia coisas diferentes. Isso é defender a fé. Isso é a fé verdadeira. Agora nós temos que defender essa fé verdadeira. E a palavra de Judas, ele ajuda um pouquinho mais com relação a isso. Tá bom, já entendi essa situação. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente defende essa fé? Qual é a forma mais eficaz de nós tirarmos a relevância dessas pessoas mal intencionadas, tirar essas heresias? Né? Primeiro, nós temos que considerar que não existe meio termo. Vamos aí pensar, nós somos cristãos. Não existe meio termo. Não existe meio mandamento. Não existe meia ordem de Jesus. Se isso, não matarás. Se matar, está errado. Tem coisas que são muito claras. Não dá para relativizar. Outra coisa, não é sobre pessoas. E isso é o mais difícil para nós. Não é sobre pessoas, é sobre práticas. Nós temos o dever, a responsabilidade de apontar coisas que não estão na Bíblia, não são mensagens de Deus, não são os mandamentos de Deus, mas apontar essas coisas, não apontar as pessoas, não crucificar as pessoas. E isso é difícil, porque o ser humano, ele
ele já julga e já sentencia. Então Judas, ele fala isso. Ele fala, olha, Judas 1:9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Traduzindo, nós temos que apontar, nós temos que falar o que é o certo, nós temos que viver o que é o certo, nós temos que mostrar o que é o certo. Não podemos deixar as pessoas seguirem com práticas erradas, deixar no sentido de nós temos que mostrar, mas quem vai punir, quem vai trazer a justiça é Deus, não somos nós. Porque nós, irmãos, aí entra em tudo, né? Nós somos pecadores também. Nós não somos mais ou menos pecadores, podemos dizer, do que essas pessoas também. Tudo bem que eles estão fazendo uma coisa muito ruim, mas nós também fazemos coisas muito ruins em outras áreas. Nós temos um pé de barro, nós temos nossos problemas. Então, assim, por isso que quando você se torna um cristão, você entrega a sua vida ao senhorio de Jesus, você aceita que você vai seguir as ordens dele e que a justiça é dele. Nós temos as nossas responsabilidades, mas a justiça é dele. Em vários pontos da Bíblia isso fala, mas aqui ele fala isso, olha, nem o arcanjo Miguel falou, olha, você vai fora da igreja porque você está fazendo uma coisa errada. Você, fora do que você está fazendo, você vai sofrer essa sentença. Ele fala que o Senhor te repreenda, que o Senhor faça o que é justo, né? Porque nós devemos refrear essa nossa vontade de julgarmos. Nós temos que, o mais efetivo, que é o que Judas fala e é o que todos falam, é nós apresentarmos o que é certo, apresentarmos a todos o que está escrito que nós devemos seguir. Por quê? Porque quem convence da verdade e da certeza somos nós? Não, é o Espírito Santo. Quem é que me converteu? Quem é que, no meu coração, tinha um pastor aqui, foi nessa igreja inclusive, tinha um pastor aqui falando de uma série de coisas, falando de uma coisa, mas quem é que fez meu coração arder, falando assim, olha, é lógico, isso é certo, é isso mesmo que eu preciso, é isso que eu estou buscando. Quem que fez isso? O Espírito Santo. Então não é o Espírito Santo que convence a gente? Então aqui ele fala o seguinte, não adianta, eu tenho que ler o capítulo inteiro, mas ele fala assim, não adianta também você ficar entrando em debates. Eles estão, em vez de você ficar falando, ficar apontando, porque você pode cair no meio de uma armadilha teológica e ficar batendo boca e daqui a pouco você... Não sei se você já viu essas discussões, quando alguém bate na porta e quer te convencer de alguma outra religião e tudo mais, ele te faz uma pergunta. Aí você, como cristão, conhecedor da palavra, você começa a responder para ele. Presta atenção, ele não está nem prestando atenção na sua pergunta, na sua resposta. Não é uma discussão. Ele está só esperando você respirar para ele fazer uma outra pergunta. Ele está esperando só você parar para ele tentar fazer. Não é uma questão de um convencer o outro. Então, assim, muitas vezes você se vê nessa situação. Então, aqui o que ele fala é o seguinte, não adianta, esse é o tipo de coisa que não adianta. O que você tem que fazer é mostrar o que está certo. Mostrar o que está certo, o que está na palavra, o que você conhece, o que se faz, e o Espírito Santo vai tocar o coração das pessoas. E isso é o que vai fazer, a diferença. E aí, aqui está falando justamente sobre isso. O que nos diferencia nesse caso? E eu vou ler do 17
ao 21, para dar uma base para isso. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os que seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Portanto, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, aqui ele fala no versículo 20 duas coisas muito importantes. Edifiquem-se na santíssima fé. O que é edificar na santíssima fé? Conheçam a palavra. Aprendam tudo o que Jesus falou para vocês não serem enganados. A melhor forma é vocês aprenderem e nós estudarem. Edifiquem-se na palavra, mas, além disso, estejam constantemente orando no Espírito Santo. Só a palavra, só o conhecimento da palavra, segundo o que Jesus está falando aqui, não é suficiente. Nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. O relacionamento dele conosco é o que vai nos dirigir, é o que vai trazer a lembrança quais são os pontos que nós temos que falar e que ele acha que nós temos que falar, que vão usar, porque, na verdade, ele está fazendo isso no coração da pessoa. Ele está fazendo isso no coração dos outros. Então nós temos que estar com ele, um jogo duplo, um jogo de equipe. Então não adianta só eu conhecer a palavra. Se eu não conhecer a palavra, ele não tem o que chamar. Mas eu preciso estar ouvindo ele. Eu preciso ter esse trabalho em conjunto com ele. Então, como nós fazemos? É isso. Edifiquem-se, conheçam a palavra e orem constantemente com o Espírito Santo. Inclusive, alguns falam justamente, quando é que as igrejas avançam. Aqui um parênteses também, tem alguns estudos falando quando é que as igrejas progridem, ganham mais pessoas para Jesus e tudo mais, que é justamente quando elas conseguem juntar isso, o conhecimento da palavra com o mover do Espírito Santo. Nós temos que ser robustos no conhecimento, mas também vibrantes no relacionamento com o Espírito. E indo para o ponto, indo mais para o final, mais ensinamentos que ele dá aqui, ele fala o seguinte: tá bom, nós já sabemos qual é o problema, lá no ano passado, como que nós temos que fazer, com quais são as nossas armas que nós temos que fazer e como que nós temos que lidar, então, com essas pessoas que chama de falseadores, com que estão dizendo a mentira. Nós devemos lidar com compaixão. Olha, como eu falei, ser cristão não é fácil. Ser cristão não é simples, mas é muito bom. Ser cristão é muito além do que as simples capacidades que eu teria, por exemplo, que eu acho que eu teria desde que eu nasci. Por isso que Jesus tem que nos transformar. Porque de todos esses que estão falando mal, todos esses que estão tentando subverter, todos aqueles que estão entrando na igreja, entrando escondidos e tentando tirar o dinheiro do povo, sabe o que você tem que fazer? Tenha compaixão deles. Tenha compaixão. Tenha compaixão de todos os que duvidam, porque muitos desses, e aqui ele fala de 3 grandes grupos, todos os que duvidam, que não têm muita certeza, tenha compaixão deles. Nós tivemos numa célula, nós tivemos coisas que pessoas ficavam criticando, a gente ia falando da palavra de Deus, não, mas eu não acredito nisso, mas eu acho que, eu entendo que, é complicado, assim, não é eu entendo que porque eu acho, eu entendo porque eu li, porque eu sei, mas mesmo assim você tem que ter compaixão dessa pessoa e ensinar e mostrar, e se você não souber, pedir para o Espírito Santo, tudo aquilo que ele estava falando. Então,
Tenha compaixão daqueles que duvidam. Os outros, salve-os, arrebatando-os do fogo. Esses que já estão indo para o fogo, já estão indo para o inferno. Esses que já estão indo para o caminho errado. Você é quem, tem um pastor que fala sobre isso, você é o que tem um extintor. Você é o que tem um extintor maravilhoso de Jesus. Você vai lá apagar aquele fogo, ou tentar diminuir aquele fogo. Com o quê? Declarando a palavra, tentando ensinar ele, mostrando para ele, fazendo tudo isso que a gente falou. Mas tenham compaixão, arrebate-os do fogo. E a outros mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E aí, ele usa muito bem, Judas, esse negócio da roupa contaminada pela carne. Porque quando a gente tem a pessoa, né? E aí a roupa, né? A roupa se contamina e tudo mais. Aqui o que ele está querendo falar? Deixa eu simplificar, ele está falando assim, ó. Veja a pessoa, não veja tudo que está em volta da pessoa. Tome cuidado. Você não é um super-homem, uma super-mulher. Não se contamine com aquilo. Tenha compaixão, fale da verdade, mas tome cuidado. Não vai se misturar com aquela roupa, não vai tocar naquelas coisas, não vai entrar na dele, não vai entrar naquilo. É aquela coisa, odeie o pecado, mas ame o pecador. Aqui está falando de uma outra forma isso. Você tenha misericórdia com o temor do pecador. Então faça o que você tem que fazer com o pecador, mas odeie o pecado e tome cuidado para não ser contaminado. Contaminado sempre dá aquela sensação de que você tocou, pronto, né? Passou e tudo mais. Então, assim, não se aproxime do pecado em si. Não estou dizendo que você não tem que ir para a Cracolândia, você tem que... Primeiro, desculpa, deixa eu colocar bem. Você tem que fazer as coisas como eu coloquei, as coisas que Deus te dirige para fazer. Você tem que pedir para Deus as direções. Mas nós não estamos falando para você não ir num ambiente que é um ambiente de pecado, que é um ambiente ruim. Nós temos que ir sob direção de Deus, sob proteção de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado para a gente não se contaminar com esse ambiente. Aqui é um ponto. Temos que ter compaixão pelas pessoas. Compaixão em tentar tirá-los de lá. E pegar a roupa, e como faz com as doenças, que a imagem que ele estava fazendo, não tira toda a roupa, tira tudo, queima. Tira todo o pecado, se afasta, nem chega perto. Mas da pessoa assim, você trata. Com paixão. Então, amados, desses ensinamentos, são ensinamentos maravilhosos que Jesus nos dá, né, para que nós venhamos, chamando a nossa atenção, para que nós guardemos a fé, para guardemos a verdadeira fé, a verdadeira mensagem de Jesus, os verdadeiros ensinamentos de Jesus. E é tão maravilhoso, e Jesus é tão maravilhoso, que aí essa carta acaba com 2 versículos que eu gosto muito dos fechamentos das cartas. Esse é um dos fechamentos mais bonitos que eu vejo. E a gente precisava ver mais e conhecer mais de Deus. Vamos ler o 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora para todos sempre. Amém. Então, lá no começo estava você falando, vamos batalhar, vamos lá, porque você não pode chegar alterado, com mácula, com tudo mais. Tal. E no final ele fala, inclusive, que temos que batalhar, mas não esqueça que é Ele, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que vai lá e vai te ajudar nessa batalha. É Ele que vai te trazer. Olha como é um Deus maravilhoso. Ele nos dá, Ele nos fala para a gente batalhar, mas ao mesmo tempo Ele já resolve a batalha e já traz na frente dele, você já resolvido, desde que você esteja com Jesus Cristo, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo. Ele que tem todo a glória, a majestade, o poder e a autoridade. Ele é poderoso para impedir de nós cairmos
e de nos trazer diante da sua glória limpos. Então é dele que nós precisamos. É dele que nós temos que buscar nossa ajuda, nosso refúgio, como tudo que nós falamos até aqui. Então, amados, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, que Deus o Espírito tem falado ao meu coração. Amados, guardemos a fé verdadeira, guardemos a fé, conhecendo cada vez mais da palavra, conhecendo cada vez mais das mensagens dele, para que a gente não caia em armadilhas. E tenhamos um relacionamento firme, constante, forte com o Espírito Santo, para que ele nos guie nessa batalha diária, ele nos guie nesse caminho que nós temos que seguir. E se algum de vocês tem qualquer dificuldade, qualquer dúvida, eu também tenho que estar sempre procurando, aprendendo. Fale conosco, temos os pastores, temos os diáconos, temos os obreiros, temos os irmãos ao seu lado, que estão nessa mesma batalha, estão junto com vocês, guardando a verdadeira fé. Então, irmãos, eu peço que nas orações, no devocional dessa semana, que vocês tirem um dia, pelo menos, um pedido, uma exortação, que vocês, uma vez essa semana, vocês se lembrem disso, se lembrem da importância dessa batalha por essa fé. E se vocês conhecem alguém que está num outro caminho, alguém que não está na verdadeira fé, ore por eles, ore para que o Espírito Santo os dê a oportunidade de vocês estarem mostrando qual é a verdadeira fé, cumprindo essa responsabilidade que Jesus nos deu, de nós mantermos e batalharmos pela fé verdadeira. Amém? Amém, meus amados. Que lindo, né, a palavra de Deus. Que lindo. E que privilégio nosso estarmos aqui. Se nós estamos aqui é porque nós temos fé. Porque nós confiamos, acreditamos e sabemos que o nosso amado Jesus... Ai, tá ruinzinho aqui esse microfone. Não? Tá bom? Que esse amado Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, por amor a nós, né? Contra o pecado, levando o nosso pecado, nossos pecados naquela cruz e morrendo por nós. E o que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada. Fascinada. Vem dançar.
vem dançar.